Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer a prova, ou melhor, vou fazer a análise, o gabarito preliminar, a análise da prova em nível médio que ocorreu em Aquidauana, no dia de hoje, dia 1º de julho de 2023. Ocorreu num sábado, tá? A prova para a Prefeitura de Aquidauana. Minha querida Aquidauana, mais uma vez, um abraço. Por que mais uma vez? Porque eu já gravei um vídeo da prova em nível médio que ocorreu no dia de hoje, sábado, tá? Troquei a gravata para você não achar que é o mesmo vídeo, tá? Não é o mesmo vídeo, agora é em nível médio, tá? É agente comunitário, acho que é essa a prova. A prova é em nível médio. A prova está com um PDF bem feitinho, né? O candidato mandou o PDF para mim. Vou fazer a prova, ela está melhor, a resolução está bem melhor do que a prova em nível médio. A prova em nível médio foi uma fotografia, mas sabe como é que é, né? A gente trabalha com aquilo que chega em nossas mãos, tá bom? Então vou fazer o procedimento aqui. Antes, porém, não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? E agora você pode estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada, venha estudar comigo, professor Gessé Cortez. Aqui na descrição vai ficar o link, tá? Para o meu grupo de divulgação, tá bom? O grupo de divulgação lá a gente vai falar a respeito de valores, mas você pode estudar comigo, já te adianto, tá? Nas terças-feiras, das 18h30 às 20h30 e aos sábados, das 14 às 16 horas. Eu tenho 2 turmas do Gramática Descomplicada, então você não tem desculpa, não tem horário para estudar. Tem horário para você estudar sim, vem estudar comigo. Professor Gessé Cortez. Outra coisa, daqui a pouquinho, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, o QR Code da minha chave Pix. Contribua com o canal, é você que financia o Gramática Descomplicada, tá? Eu não recebo nenhuma remuneração do YouTube para esse conteúdo que eu posto. Então, se esse conteúdo é interessante para você, te ajuda, então não deixe de contribuir. É você que financia o Gramática Descomplicada. Pois bem, feitos os avisos, vamos imediatamente para a prova. Vamos lá, então? Vamos para a correção da prova. Notem que a prova está sem capa, tá? Está sem capa porque o candidato não mandou a capa, eu pedi a capa, né? Mas alguém mandou para alguém, e esse alguém mandou para mim, e aí chegou desse jeito, tá bom? Sem capa, prova. Então já tem um texto, o texto cabeça, o texto tem algumas palavras em negrito. É o caso de tentei, pela, essa, perfume, perdão, tá? Aí ele vai perguntar, considere as palavras em destaque no poema e o contexto em que foram empregados. Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical correta do termo. Perfume, ele falou que é verbo. Não, perfume é substantivo, tá? Fotografei o perfume. Perfume é o substantivo, função de objeto direto, tá? Tentei, ele falou que é adjetivo, já te falo. Tentei é verbo, cara. Entretanto, tentei, tá? O verbo tentar é verbo. Agora, pela, tá? É uma contração, tá? É a contração da preposição por mais o artigo a. Tá? Então, dizer também que ela não é uma preposição é errado, tá? Mas no caso aqui, ela é uma contração e ela tem uma preposição na sua composição? Tem. É a contração da preposição por mais o artigo a. Então, nós estamos diante de uma preposição. A resposta correta é a letra C. Esse não é substantivo, esse é pronome, tá? Fotografei esse carregador aqui na sua função de pronome adjetivo, tá bom? E perdão não é advérbio, tá? Fotografia, o perdão é substantivo, tá? Assinale os itens fotografados. Bom, você vai analisar o texto, leia o texto, tá? É um poema do Manuel de Barros. Difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei. Eu conto, madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa, eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina fotográfica, né? O silêncio era um carregador, estava carregando o bêbado. Então ele fotografou o silêncio, tá? O silêncio era o carregador. Ele fotografou o perfume e ele fotografou a existência e ele fotografou o perdão. A resposta correta é a letra A, tá? Agora, a 3, né? Eu tenho um grupo de... o meu grupo de divulgação, onde a gente troca informações, né, a respeito de concurso público também, a respeito do meu curso, onde eu falo dos valores, onde a gente conversa a respeito do meu curso, Gramática Descomplicada, mas também é o lugar onde a gente conversa a respeito de concurso público. E aí o candidato já imediatamente falou, professor, será que dá para anular? Dá para anular. Por que dá para anular? No trecho, tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.
Qual sinônimo a seguir pode substituir a palavra em destaque sem alteração de sentido? Só que não tem palavra em destaque. Então, claro que as palavras que estão aqui, a gente vai denotar que é beiral, mas a gente deduz, não tem palavra em destaque, tá? Então, se ele falou que era uma palavra em destaque, tinha que ter um destaque. Não tem, então tá errado. Então, ela é passível de anulação por causa disso, tá? Um erro aqui de digitação, tá bom? Olha o 4. O 4 vai dizer o seguinte, ó. Classifique o sujeito do verbo ir ao silêncio pela rua. Aí eu pergunto para você, quem é que ia pela rua? Aí você vai me dizer, o silêncio. Então o sujeito é simples, é a letra B, tá bom? Sujeito simples, quem ia era o silêncio, tá? O verbo ir é um verbo intransitivo, pela rua é meu adjunto adverbial de lugar, aí carregando é outra oração, tá? Que tem, no caso aqui, né, o seu sujeito oculto também, a palavra silêncio, mas no caso aqui o sujeito do verso ia o silêncio, quem que ia? O silêncio, tá? Sujeito simples, letra B. Número 5. Quanto à ortografia, assinar a alternativa correta. Então vamos lá? Após um gesto de comando, os que ainda estão em pé, sentam-se, com M, tá? Não tem sentão, tá? Então tá errado, tá? Mesmo que sofrêssemos, não pode, tudo junto, não pode ter hífen, tá? Não, nesse caso não pode ter hífen, o mos não é pronome, então tá errado. Maria nunca eu não sei o que é isso, nem o que ele quis escrever aqui. O filho sozinho na cozinha, cozer com Z, tá? Cozinhar, cozer com Z, tá? Tem o cozer com S e tem o cozer com Z, tá? Então já tá tudo errado, tá? A exceção do meu tio, tá? A exceção tá escrito certo, tá? Que se mostrava um tanto pretensioso, todos os homens da família eram bastante... Não, humildes é com H, tá? Então já tá errado. A correta letra E, o candidato acertou, tá? Não tem nada errado na letra E. Questão de concordância. Soube que mais de 10 alunos se negaram. Por quê? Porque soube que mais de 10 é quantidade aproximada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que concordar com o substantivo. São alunos, então eles negaram, tá? A participar dos jogos que tu e ele organizastes. Número 6, o correto é a letra A. Por que organizastes? Porque vós organizaste. Sempre quando a gente tem a segunda e a terceira prevalece sobre ela a segunda pessoa do plural. Alguns gramáticos dizem que isso está caindo em desuso. Então poderia ser organizaram, mas não poderia ser negou. Negou não poderia, tá? Soube que mais de 10 alunos se negaram, tá? Então o correto é a letra A, tá bom? 7. Qual das alternativas a seguir está correta quanto à concordância verbal? Então me acompanha aqui no 7. Qual de nós somos? Não, errado. Porque poderia haver essa concordância se fosse quais de nós, tá? Aí você pode escolher com quem que você vai concordar, com o pronome ou com quais. Mas só se ele estiver no plural. Como ele está no singular, então você é obrigado a concordar no singular. Qual de nós é organizado, tá? Qual de nós é? São eles que mais precisam. É errado. São eles que mais precisam. Por quê? Porque aqui eu tenho pronome relativo. Então, os sujeitos são eles. Então, neste caso, você não concorda com o pronome relativo o quê? Você concorda com quem ele evoca. E ele está evocando o pronome eles. Então, precisam, tá? Deve haver, não pode. Por quê? Porque o verbo dever é auxiliar do verbo haver, que está no sentido de existir, ocorrer, tá? Então, não pode. Mais de um aluno, não pode. Por mais que você vá na lógica, né? Pô, mais de um aluno, pô, então são 2. Não. É quantidade aproximada. Então você tem que concordar com o substantivo. Mais de um aluno terminou a avaliação. Tá errado, tá tudo errado. Grande número de professores é. Por que é? Porque grande número é aquilo que a gente chama de partitivo. Você pode chamar isso aqui também de coletivo, tá? Então você pode escolher ou concordar com o partitivo ou com o especificador que é professores. Estaria correto. Grande número de professores são graduados ou grande número de professores é pós-graduado. Note que o predicativo também está no singular para concordar com grande número, que no caso o núcleo aqui passa a ser número, tá? Não que professores vá ser núcleo, mas a concordância dessa quantidade aproximada pode ser feita ou com um ou com o outro, ou com o substantivo em questão ou com o seu especificador. É um caso de dupla concordância, tá? Gramática normativa reza a respeito disso. Se você não conhece essa regra, é porque você precisa fazer o gramática descomplicado, tá bom? Indique a frase em que há sujeito indeterminado, tá?
Ah, desculpa, eu não falei. O 7, o correto é a letra E, tá? 8. Compram-se jornais. Jornais são comprados. Isso aqui é uma partícula passiva dura, tá? O sujeito é jornais. Confia-se, correto. Letra B é o sujeito determinado. José chama-se, tá? O José se chama. O novo professor se chama José. O novo professor é o sujeito, então não é o caso aqui, o sujeito determinado. Choveu. Choveu é oração sem sujeito. Sujeito inexistente, não é o caso. É noite, também não tem sujeito. Então, correta a letra B, tá? Agora, cara, a 12 requer a leitura desse texto. Contudo, olha só, considerando no texto em que aparecem, qual é a classe de palavras dos termos em destaque? Pertence, só que não tem termo em destaque, cara, tá? Alguém esqueceu lá, deixaram o estagiário fazer a prova, entendeu? Então, ele não sublinhou. Contudo, o que acontece? Só tem uma palavra porta. Não tem outra palavra porta. Então aqui ele abriu a porta. Ela é um substantivo. Não tem outra palavra distinguir. Não tem, tá? Então distinguir é verbo. Não tem o que discutir, tá? Então a gente não vai discutir isso aí. Distinguir é verbo. Olha aqui, ó. Distinguir, porta. Só tem uma palavra porta. Não tem outra, tá? Agora ele vai falar o os. Ah, baixas. Ó, baixas. Ó, cadeiras baixas e enormes. Adjetivos, conforme tá aqui, tá? E os. Aí o os, ele poderia ser pronome, mas o único os que tem aqui são dois, que tem, eu contei dois, tá? Todos eles são artigos, tá? Esse os aqui, os moradores, e tem outro os aqui também, que também é artigo, tá? Então, aqui eu só tô achando um, mas são dois, eu havia contado dois, tá? Vamos ver se é aqui no começo aqui. Os, não, aqui é aos, não é o caso, tá? Não é o caso, não é o caso, não é o caso. Ergueu, tal, pertenceu, achou. Eu devia ter negritado antes. Eu pensei em negritar e não negritei, tá? Mas o os é artigo. Bom, mais importante, não tem o os correspondente, que seria o pronome, ou aqueles, ou os mesmo, que é o pronome de terceira pessoa. Não tem, mas só que não destacou. Ele falou que ia destacar e não destacou, tá? Então a 9 também dá problema, porque não tem palavra destacada. Ah, mas só tem uma baixa, só tem um distinguir, só tem uma porta, só tem um os. Bom, é verdade. Mas ele falou que ia destacar e não destacou, tá? Então, erro do enunciado, tá bom? Supostamente a resposta correta é a letra A, tá? Porque porta não é adjetivo, não tem como, né, proceder isso daí, tá? Distinguir é verbo, distinguir não é substantivo. Então, já tá errado, tá? E aqui o os não é conjunção, e baixo também não é substantivo, então tá tudo errado. Agora, a número 10 é o seguinte, cara. Notem que ela fica um pouco confusa, ó. No texto, não é possível identificar imediatamente o sujeito. Não tem sujeito, tá? O sujeito não é dito aqui. A escolha pela indeterminação do sujeito, cara, existe o tópico gramatical chamado sujeito indeterminado. Tá certo que você está dizendo, mas poderia ter escolhido uma outra palavra, tá? Então, a escolha pela ausência do sujeito é um recurso estilístico. Cara, você confundiu a cabeça do candidato. Por que faz um negócio desse, cara? Então, notem, ó, confunde, não confunde, porque, no caso, aqui ele colocou só o trecho onde não tem existe o sujeito. O nome de sujeito é oculto, é desinencial. Não é indeterminado. Aí o candidato fica procurando o sujeito determinado, tá? Concede ao texto um tom de suspense, pois acelera o tempo. Notem que aí vai ficar do seu ponto de vista, cara, tá? Então, por exemplo, você vai querer elogiar o Graciliano Ramos, afinal é o grande Graciliano, da leveza ao ritmo narrativo, empregando um tom de humor. Não tem humor, ninguém tá rindo aqui, tá? Então, assim, entre a letra B e a letra C, eu fico com a letra B, tá? Mas só que é o seguinte, confunde. Então, o enunciado confundiu o candidato. E notem que parece que ele está perguntando a sua opinião, nessa sua análise literária, tá? Não é uma questão de interpretação, cara. Isso que não deveria estar no concurso público, tá bom? É a minha opinião, tá? Eu sei que eu sou só um professor de sala de aula, tá bom? Sou um professor de sala de aula, sou um professor de concurso público, mas a questão 10 está muito mal elaborada, tá? Olha o 11. Qual era a percepção do personagem sobre si mesmo? Notem aqui que ele coloca aqui, ó. Achou-se fraco, sem coragem para fugir e defender-se. Então é fraco em defesa. O candidato está esperto, muito bom. 12. Olha só.
ergueu-se precipitado, encostou-se à parede com receio de vergar os joelhos. Qual palavra pode substituir o termo em destaque sem alteração de sentido? Qual o termo em destaque? Cadê o termo em destaque? Não tem, entendeu? Então, neste caso aqui, a gente vai deduzir que ele quer vergar, que seria dobrar, tá? Mas a gente está deduzindo. Por quê? Porque não tem questão em destaque. Então, supostamente a prova, a questão 12, deveria ser anulada também, com respeito ao candidato, tá? Porque se você falou que tem uma palavra sublinhada, tem que sublinhar a palavra. O enunciado está falando, tá? Teria que estar sublinhada. Não está, tá bom? Tá bom, então. Essa foi correção da prova em nível médio, tá? Se você gostou, deixa o seu like, tá? Você financia o Gramática Descomplicada, faça a sua contribuição de qualquer valor. Isso vai ajudar muito o canal, né, na sua relevância também, tá bom? Que haja vista que eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, tá? Bom, então para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.